Tarde, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Papo de Mãe TDAH, nosso encontro que é toda quarta-feira, mas essa semana está acontecendo no sábado, por questões aí de agenda, eu não consegui estar quarta-feira, mas nosso Papo de Mãe acontece toda quarta-feira, 18 horas, aqui no Instagram. Essa semana a gente está fazendo um dia diferente, mas eu não podia deixar de fazer a nossa live dessa semana, porque nós estamos na Semana Nacional da Conscientização sobre o TDAH. E a gente precisa, né, trazer o TDAH para o centro da discussão, conversar sobre TDAH, e a gente está aí durante toda a semana falando sobre TDAH, trazendo várias discussões sobre isso. Ontem nós tivemos lives para os profissionais, voltada para o psicólogo. Hoje a gente está aqui no nosso Papo de Mãe TDAH e a gente vai falar sobre tratamento baseado em evidência, né? O tratamento padrão ouro que tem maior eficácia para o TDAH. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que eu sei que muitas vezes é uma dúvida que as famílias têm. Muitas famílias já estão em processo de tratamento dos seus filhos, mas ainda assim continuam em dúvida, né? Sem saber direito se o que estão oferecendo para os filhos é o que realmente é adequado. Tem muitos tratamentos alternativos sendo divulgados, né, na internet. E eu sei que as famílias se sentem perdidas, né? Será que funciona? Será que não funciona? Eu ouvi falar que sim, outros já dizem que não. Enfim, a gente vai falar sobre isso. É claro que existem tratamentos, né, que o seu filho pode até fazer e funcionar para ele. Isso não, eu não estou aqui para discutir essa questão. Eu sei que tem algumas mães que me sinalizam que usou suplemento X, Y e que deu certo. Mas o que eu vou trazer aqui para vocês não é o que dá certo para uma criança. Eu vou trazer aqui, né, o que tem evidência científica para ser indicado como tratamento de TDAH, ok? Então é aquilo que tem melhor resposta ao tratamento, tá? Então a gente vai falar sobre isso hoje. E por que que a gente vai falar sobre tratamento baseado em evidência? Porque a gente precisa trazer, né, para as famílias uma orientação, uma proposta de tratamento que tenha maior eficácia. Então não dá para a gente perder tempo, dinheiro, energia em alguns tratamentos que são propostos por aí que não têm validade científica, que não funcionam para a maioria das crianças. Então, a gente vai ganhar tempo, economizar tempo, dinheiro e energia com aquilo que a gente já tem aí durante anos e anos comprovação de que funciona, tá bom? Então seja muito bem-vinda, você que está entrando aqui comigo. Nosso Papo de Mãe, como eu falei, acontece toda quarta-feira, 18 horas. Essa semana a gente está fazendo um dia diferente, mas eu não podia deixar de fazer. Na quarta-feira eu tive um imprevisto, não consegui fazer, mas estou aqui, né, no sábado, fazendo a live, porque essa semana é uma semana muito especial. Em 2022 foi promulgada a Lei 14.420, que institui no Brasil a Semana Nacional de Conscientização sobre o TDAH, que inclui aí o dia 1º de agosto. Então, todo ano, né, a gente tem essa semana garantida no calendário aí do Brasil, e a gente precisa trazer o TDAH para o centro de discussão, não só, né, nessa semana, mas sempre, né? Mas em especial essa semana os olhares estão voltados para o TDAH, a gente não pode perder essa oportunidade de estar divulgando aquilo que realmente é informação de qualidade, porque infelizmente o TDAH tem muito mito envolvido, tem muita informação ainda inadequada sendo propagada, muita coisa que não tem validação científica sendo propagado, e a gente precisa desmistificar tudo isso, né, e trazer as informações que realmente são de qualidade. Acho que trazer informação de qualidade é o nosso, né, para quem trabalha com TDAH, é o nosso maior compromisso. E o meu em especial, né, é o meu maior compromisso trazer a informação que tem validação científica, que tem respaldo, né, em pesquisas, não só no Brasil, mas no mundo, de trazer benefício para as pessoas, para as crianças que têm TDAH. E a gente vai falar sobre o tratamento padrão ouro, que é o tratamento que melhor tem resposta para o TDAH, seja criança, adolescente ou adulto, tá? O tratamento TDAH é o mesmo para crianças, adolescentes e adultos. É claro que
as estratégias, né? Algumas coisas que a gente vai trabalhar em cada terapia vai ser diferente porque a gente vai adequar a faixa etária. Mas, de uma forma geral, são os mesmos tratamentos, né, que a gente vai oferecer, tanto para criança quanto para adolescente, quanto para o adulto. Então, você que está chegando, sabe que o nosso Papo de Mãe é uma interação, então se tiver dúvidas, perguntas sobre esse tema, né, o tratamento TDAH, é só colocar aí nos comentários, eu vou lendo e vou respondendo, vamos interagindo aí ao longo do tempo, tá? Então vamos começar, né? Porque a gente já tá aqui, já conversou, já bateu um pouquinho de papo, agora a gente já vai começar. E por que a gente deve, então, estar baseado em evidência, ter um tratamento baseado em evidências, quando a gente pensa no TDAH? Não só no TDAH, né, mas todos os transtornos, né? Enfim, a gente deve pensar num tratamento baseado em evidências. Mas, em especial aqui no TDAH, a gente tem uma ideia de que quando a gente tem pesquisas científicas ao redor do mundo que vão estudando, né, as propostas de tratamento e vão validando algumas dessas propostas, a gente começa a entender que os tratamentos que são considerados padrão ouro, né, que são tratamentos de primeira escolha, que têm comprovação científica de resultado positivo, elas, quando a gente trabalha, né, baseado em evidência, a gente está evitando que criança, que a família, que a escola, elas sejam expostas a alguns métodos que vão ter promessas de resultado, mas que nem sempre vão ser efetivos. Então, hoje, se você der um Google rapidinho aí, você vai ver uma série de tratamentos alternativos, né? Tratamentos que são considerados e estão prometendo, né, resultados mirabolantes, né? Resultados muito, como eu vou dizer, muito impactantes para a vida da pessoa e todo mundo quer aquele resultado, né? Mas nem sempre, né? Ou quase, quase nunca aquele resultado mágico, maravilhoso e que parece que é muito fácil, muito rápido. Faça isso que tudo vai se resolver, faça aquilo que tudo vai se resolver. Gente, não é passe de mágica, né? A gente está falando de um cérebro que trabalha de uma forma diferente. A gente não está falando só de um comportamento que foi adquirido através de hábito. A gente está falando de um funcionamento cerebral. Então, não é uma estratégia simples, um passe de mágica, alguma coisa única que você vai tomar ou que você vai fazer que vai resolver o problema. Porque esse cérebro, ele é neurodivergente, quer dizer, ele diverge da forma tradicional, vamos dizer assim, né? Entre muitas aspas, mas da forma como geralmente o cérebro funciona. Ele tem uma forma diferente de funcionar. E essa forma diferente, ela não muda porque a gente usou uma estratégia, ou porque a gente fez um curso, ou porque a gente tomou um suplemento. Não. Esse cérebro, ele vai continuar, né, funcionando daquela forma, e o tratamento, ele precisa trazer um conjunto de estratégias para que aquela criança consiga aprender a lidar com aqueles sintomas, de forma que aqueles sintomas não tragam prejuízos para a vida dela, ou pelo menos que esses prejuízos sejam minimizados, ok? Então, toda vez que você ouvir falar num tratamento para TDAH que promete resolver todos os problemas, bota uma pulguinha atrás da orelha, investiga melhor, porque não é bem assim, tá? Então, quando a gente fala em tratamento baseado em evidências, a gente está, como eu falei, economizando tempo, dinheiro e energia. A gente não está expondo as famílias, e essa criança principalmente, porque a criança não é cobaia para a gente ficar testando coisas nela. E, infelizmente, eu vejo isso acontecer demais, demais. Então, o profissional, eu não acredito nisso, então eu vou fazer dessa forma. Eu não acredito naquilo, então eu vou fazer dessa forma. Nós que somos profissionais, nós podemos desenvolver métodos? Sim, nós podemos, se nós formos pesquisadores. Mas a criança, ela não é cobaia, né? A gente precisa utilizar na nossa prática aquilo que, dentro da nossa profissão, já tem validação científica.
para que a gente consiga ter resultados mais significativos, mais rápido e também com o menos custo possível, né? Custo financeiro, custo de tempo e custo de energia, tá? Quando a gente fala de tratamento baseado em evidências, a gente também está falando de um conjunto de estratégias que vão ser conhecidas pelos diferentes profissionais que vão trabalhar com essa criança. Então, a ideia é que quando a gente usa um repertório de estratégias que são validadas cientificamente, que os profissionais que vão atender essa criança falem a mesma língua. Infelizmente, isso não é algo que acontece na maioria dos casos, né? Existem casos que o psicólogo fala uma coisa, dá uma orientação para a família, o médico fala outra coisa, dá outra orientação para a família, aí vai no psicopedagogo, fala outra coisa, dá outra orientação. A família fica perdida no meio desses profissionais sem saber exatamente o que fazer, né? Então eu vejo muito isso acontecer, por exemplo, na área médica. Vou falar da área médica, mas acontece também na psicologia, tá? Não tô tirando o psicólogo do fogo, não. Mas acontece em todas as áreas. Mas, por exemplo, essa semana mesmo, a gente teve uma discussão lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Nosso grupo de mães TDAH, sobre uma mãe relatou, e aí as outras mães começaram a falar também sobre isso, que estava fazendo tratamento com o filho, diagnóstico TDAH, tomando a medicação e tal, e aí, por conta, né, enfim, eu não me lembro agora se era plano de saúde ou se era SUS, eu não me lembro, mas teve que trocar de médico, né, trocou de médico, e quando ela foi ao outro médico, o outro médico simplesmente falou assim, ó, esquece tudo que já foi falado para ele, falado sobre tratamento para ele, medicação não funciona, Ritalina não presta, isso aí é uma enganação, esquece toda a terapia que foi feita, a gente vai trabalhar assim, 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 assim. E a proposta que ele trouxe, ainda que possa trazer um resultado, que eu não sei, não vou nem questionar por que ele fez aquela proposta de tratamento, mas não está inserido no repertório, né, de estratégias validadas cientificamente para TDAH. Então, assim, a mãe ficou totalmente assustada, ficou perdida no meio. E agora? Tá, eu trato meu filho há tanto tempo e agora tudo estava errado e começa tudo de novo. Então, isso foi uma fala de uma mãe e que não é de uma mãe só, porque outras mães começaram a relatar a mesma coisa, né? Ou o médico vai, passa a medicação para a criança, vai no psicólogo, não, Ritalina não presta, Ritalina vicia a criança, Ritalina não sei o que, não dá medicação. Isso já aconteceu comigo, né? De eu receber um paciente para tratamento e a família não está dando a medicação para a criança porque o psicólogo anterior disse que TDAH não existe e que medicação fazia mal para a criança e a família tinha parado de dar medicação. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Não é só o que eu acho. O que eu acho não tem embasamento científico se eu não utilizar as pesquisas para embasar o que eu estou falando. E quando eu falo de evidência científica, eu não estou falando de um artigozinho da internet. Eu estou falando de artigos realmente, né, de profissionais que estão engajados nesse processo de pesquisa e que têm revisões sistemáticas ao longo do tempo, reafirmando os achados daquela pesquisa. Pesquisas que foram feitas em com diversos públicos, né, em diversos lugares, e que realmente trouxe um resultado positivo, ok? Uma outra questão também, né, tô olhando aqui porque tem minha cola aqui, tá, pessoal? Que quando a gente trabalha com a terapia, né, com o tratamento baseado em evidência, a gente também ajuda a esse trabalho interdisciplinar, né? Por quê? Porque se eu, Juliana, psicóloga, trabalho com tratamento baseado em evidência do TDAH, eu sei que dentro desse tratamento a medicação está inserida e qual tipo de medicação está inserido. Então eu vou poder tirar dúvidas das famílias, eu vou poder encaminhar para o médico para quando há necessidade da medicação, eu vou poder orientar essa família até como essa família vai poder conversar com esse médico quando for na consulta. Então eu sei o que o médico está fazendo, mesmo que eu não seja médica, eu não sei de forma aprofundada, óbvio, né? Mas eu sei por que o médico está trabalhando daquela forma. E o médico,
Ele vai saber por que é importante encaminhar para terapia e qual terapia encaminhar. Porque isso também é um problema. Às vezes o médico encaminha para a terapia e as famílias procuram um psicólogo. E não é o psicólogo que ele precisa de terapia cognitivo-comportamental. Então não é qualquer psicólogo, né? Então às vezes a criança está lá na psicanálise, está lá em outra terapia que não vai trazer o mesmo, não vai ter o mesmo benefício se ela tiver, por exemplo, na TCC, que é terapia cognitivo-comportamental. Então o médico também precisa saber, né, para poder fazer os encaminhamentos adequados. Então, um outro ponto, né? Se eu não sei que a orientação de pais faz parte do tratamento padrão ouro, eu vou atender a criança e não vou atender a família. Então, nós profissionais, precisamos saber, e as famílias também precisam ter acesso a isso. Porque se você é mãe de TDAH, preste atenção, se você é mãe de TDAH, você tá levando seu filho no médico periodicamente, tá levando seu filho nas terapias, principalmente o psicólogo, né, que trabalha com a TCC. Toda semana seu filho vai lá fazer a terapia. E você não está tendo orientação de pais, o tratamento não está completo. Você precisa, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação. A família precisa estar inserida nisso, tá? Nem sempre a orientação de pais para aquela família, né, vai precisar ser toda semana, de 15 dias, às vezes a gente consegue uma vez por mês, depende do caso. Mas na maioria dos casos a gente vai precisar, pelo menos uma vez por mês, estar com essa família. É importante isso, né, estar sempre com essa família, tá? Sempre acompanhando de perto e orientando e treinando essa família para lidar com o TDAH do filho, ok? Então, se eu sou psicóloga e sei disso, sei qual é o tratamento padrão ouro, eu vou me preparar para oferecer para os pais dos meus pacientes a orientação de pais, porque é essencial. E se eu não quero oferecer a orientação de pais por algum motivo, eu preciso orientar essa família que busque um profissional que faça isso, né? Eu recebo pais que me procuram para fazer só orientação de pais, eu não atendo a criança, porque o psicólogo atende a criança e não faz orientação de pais e encaminhou para procurar um outro profissional, às vezes até me indica, né? E os pais vêm fazer orientação comigo. Tudo bem, não precisa ser você o profissional a fazer, mas os pais precisam estar em acompanhamento, tá? Eu vou mostrar aqui, a gente já vai entrar no tratamento padrão ouro, depois eu vou deixar um espaço para quem quiser fazer perguntas sobre o que a gente está falando, a gente responder. Vou mostrar aqui o que seria dentro, né, desse repertório aí de tratamento com evidência científica, o que é indicado para o TDAH. Eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês e aí eu vou apresentando, né, explicando para vocês cada elemento desse gráfico, tá? Esse gráfico que eu vou mostrar faz parte aqui do módulo da aula 1 do módulo 4 da nossa formação em TDAH infantil, que é uma formação para psicólogos e psicopedagogos. A gente está no módulo 4, onde a gente fala de tratamento, e a aula 1 é o tratamento baseado em evidência, né? E esse slide aqui que eu vou mostrar para vocês faz parte dessa aula 1 do módulo 4. Vamos lá. Aqui, ó. Vou botar assim, que eu acho que assim dá para ver, né? Vamos lá, o TDAH, a gente tem um diagnóstico, né? E a gente tem o tratamento padrão ouro. O que seria esse tratamento padrão ouro? São duas vertentes desse tratamento. O tratamento medicamentoso, que envolve, né, as consultas periódicas com o médico, e aí no caso de criança, né, neuropediatra ou psiquiatra infantil. Não tem assim uma prioridade se é neuropediatra ou psiquiatra infantil, não importa. O que importa mais é se esse profissional tem conhecimento, experiência com TDAH, referência, né, em trabalho com TDAH, é mais importante. Mas é importante que essa criança ela esteja em constante acompanhamento com o médico, com o neuropediatra ou psiquiatra infantil, para acompanhar a necessidade da medicação, porque nem toda criança vai precisar da medicação
né? Mas, deixa eu só tirar aqui o som, peraí. Nem toda criança vai precisar de medicação, mas mesmo que o seu filho hoje não precise da medicação, isso não quer dizer que ele não vai precisar depois. Ele pode precisar num outro momento. Por isso, as consultas periódicas ao médico para avaliar se a medicação que ele está tomando está adequada, se precisa alterar alguma coisa, se pode ser retirada a medicação ou se há necessidade de trazer medicação para a criança, né? Oferecer a medicação para a criança caso ela não esteja usando. Então, esse acompanhamento medicamentoso, esse tratamento, né, com o médico, ele tem que ser periódico para estar sempre avaliando e reavaliando a necessidade ou não, né, e o ajuste da medicação. E além do tratamento medicamentoso, a gente tem outra vertente, que é a terapia comportamental. E aí eu vou voltar aqui rapidinho para falar o seguinte: qual é a evidência científica para o TDAH? É a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Ok. Mas dentro da TCC, a gente tem estratégias cognitivas e a gente tem estratégias comportamentais. Por isso o nome diz, né? Terapia cognitivo-comportamental. A gente tem estratégias cognitivas e estratégias comportamentais. Dentro da TCC, o que mais traz resultado para o TDAH são as estratégias comportamentais, principalmente quando a gente está falando de criança. Quanto maior, adolescente e adulto, a gente vai acrescentando cada vez mais as estratégias cognitivas junto. Mas quanto menor é a criança, mais estratégias comportamentais, maior ênfase a gente vai dar para as estratégias comportamentais dentro da TCC, ok? Então, vamos voltar. Então, a gente tem tratamento medicamentoso como padrão ouro e a terapia comportamental. Dentro da terapia comportamental, dentro da TCC, a gente vai ter várias vertentes de tratamento. A gente vai ter o treinamento dos professores, quando há necessidade, né, de orientar os professores em relação à inclusão da criança, em relação ao manejo de comportamentos inadequados, em relação à questão da aprendizagem. Se a criança estiver apresentando questões escolares, a gente vai, baseado na TCC, trazer o treinamento dos professores, ok? Além disso, a gente vai trabalhar com treinamento, orientação e treinamento de pais. Aqui, treino de habilidades executivas. O que é o treino de habilidades executivas? É o trabalho com o psicólogo, né? Aquele trabalho que o psicólogo faz toda semana. Ele vai trabalhar exatamente as habilidades executivas que estão em defasagem no TDAH. De organização, de planejamento, de controle de impulso, de atenção, né? De regulação emocional. É todo esse treino aqui que o psicólogo vai fazer com a criança, tá? E aqui, treinamento comportamental com pares, que é quando a gente, depois de um determinado, né, tempo de terapia com a criança, a gente faz um treinamento com pares para a gente poder ver a criança dentro de situações mais reais, interagindo com outras crianças. E também treinando, né, crianças para serem monitores ou ajudadores, né, das crianças com TDAH, por exemplo, no ambiente da escola. Né? A gente pode treinar uma criança a ajudar aquele paciente com TDAH nos ambientes da escola, por exemplo, tá? Então, vamos voltar aqui. Opa, apareceu um monte de desenho. Então, vamos voltar aqui. Então, o que tem de evidência científica? Tratamento medicamentoso. Vamos falar de modo geral, criança, adolescente e adulto. Tratamento medicamentoso, terapia cognitivo-comportamental. Esses dois são o tratamento baseado em evidência. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem a orientação de pais como essencial, indispensável quando a gente fala de criança. E a gente tem treinamento de professores quando a gente está falando de crianças que têm algumas questões relacionadas ao ambiente escolar. E a gente tem o treino das habilidades executivas, que é o atendimento individual da criança
com o psicólogo, tá? Então, essas são as terapias com evidência científica. Qualquer outra terapia, fora esse rol que eu coloquei para vocês, a gente não tem evidência científica como terapia padrão ouro para TDAH, ok? A única que a gente tem indicação como complementar é algo que toda criança com TDAH deveria fazer, mas não como um tratamento, mas como um complemento ao tratamento, que não tá ali naquele gráfico que eu mostrei para vocês, que é a atividade física. As pesquisas indicam, né? As pesquisas ainda estão validando isso, ainda não batemos o martelo, né? Mas as pesquisas apontam que a melhor atividade física para crianças, né, adolescentes e adultos com TDAH seria as atividades que são mais aeróbicas, tá? Mas o que eu posso falar em relação à atividade física? Que seu filho faça aquela que ele mais gosta. Que ele não deixe de fazer atividade física porque ele não gosta de fazer uma determinada atividade, tá? Mas a atividade física, ela é indispensável dentro do tratamento do TDAH. Não substitui o tratamento, mas faz parte do tratamento, ok? Deixa eu ver que tem uma perguntinha. Quem são os profissionais que aplicam treinamento de pais? Tá. Olha, hoje a gente tem uma disseminação muito grande de orientação de pais. Se você entrar na internet, no Instagram, enfim, você vai ver muitos profissionais, tanto da psicologia quanto de outras áreas, oferecendo treinamento de pais, tá? Ok. Quando a gente fala de tratamento, né, baseado em evidência, a gente fala de um treinamento de pais, e o nome é treinamento mesmo, tá? Porque tem muita discussão de se é treinamento, se é orientação, enfim. O nome é treinamento de pais, porque a gente vai treinar os pais mesmo, tá? A gente vai dar orientação? Vai, mas a gente vai precisar treinar os pais para aplicar aquilo que a gente está orientando. Porque muitas vezes a gente orienta, mas a gente não treina os pais para fazer, e aí os pais não conseguem fazer. Então, o treinamento de pais, ele é... Vou voltar aqui para mostrar para você, tá, Sheila? Ó, treinamento de pais, ele vem da terapia comportamental. Então, dentro do que a gente estuda, né, o treinamento de pais, ele vai ser feito pelo psicólogo, tá? Por quê? Porque ele vai usar as ferramentas da TCC. E TCC, só quem pode trabalhar com a TCC é o psicólogo, ok? Agora, o psicopedagogo pode fazer um treinamento de pais? Pode, dentro da área da psicopedagogia. O médico pode fazer um treinamento de pais? Pode, dentro da sua área, ok? Pode ter orientação de pais? Pode, mas dentro da sua área, tá? Mas eu acho, assim, que todos os profissionais que atendem a criança precisam ter um momento de orientação de pais, ok? Como o TDAH, as questões do TDAH, elas são muito mais comportamentais, o psicólogo acaba sendo um profissional mais indicado. Não é o único que pode fazer, mas é o mais indicado, porque ele vai ter ferramentas dentro da sua profissão para lidar melhor com essas estratégias, tá? Mas isso não quer dizer que você, psicopedagoga, não possa fazer também, né, dentro da sua área. E até importante e necessário que faça. O treinamento de pais, eu costumo falar que ele é o potencializador do resultado dos tratamentos que são feitos com a criança. Quando a gente não faz a orientação, o treinamento de pais, o resultado do tratamento feito só com a criança, eu acho que ele demora mais para aparecer e o resultado não é tão significativo quanto quando a gente faz o treinamento de pais. Acho que é bem mais intenso, entendeu? Ó, meu filho tem TDAH e TOD melhorado, mas eu não fiz treinamento de pais. Sheila, você sentiu ou sente ainda dificuldade de lidar com seu filho? Porque, assim, o treinamento de pais,
treinamento de pais, ele é voltado para as dificuldades que os pais têm em lidar com as dificuldades do filho, ok? Então, por exemplo, eu tenho um filho com TDAH que toda vez que ele quer uma coisa e ele não tem aquilo que ele quer, ele dá faz birra, começa a me bater, joga as coisas longe e tal. Isso é uma dificuldade que a criança tem, de regulação emocional, ok? Agora, os pais, diante dessa situação, ficam perdidos, não sabem o que faz, não sabe se grita, se briga, se bate, se deixa pra lá, não, ficam perdidos ali, né? E aí, essa dificuldade que os pais têm em lidar com essas situações é que a gente trabalha no treinamento de pais, ok? Então, Sheila, você foi buscando conhecimento, fazendo cursos, foi aprendendo. Na verdade, você fez um treinamento de paz, vamos dizer assim, meio intuitivo e não só intuitivo, mas também por conta própria, vamos dizer assim, meio autodidata, né? Então você foi buscando aprender isso, né? Quando você tem que assim, eu costumo falar que quando você tem um filho com TDAH, é como se você estivesse correndo uma corrida de obstáculos. Então pensa você, mãe, você tem uma corrida de obstáculos para correr. E que cada obstáculo da corrida é uma questão que o TDAH do seu filho traz ali para você e para sua família. Esses obstáculos, eles não têm o objetivo de te parar. Pelo contrário, o obstáculo foi feito para ser superado. Só que se você for por conta própria querer correr, não sei se vocês já fizeram essa experiência. Eu, quando era adolescente, na escola, a gente tinha, né, na escola, corrida e tinha, na educação física, corrida de obstáculos, que na minha escola tinha pista, né, de corrida e tal. Então, é muito difícil saltar aquilo, é muito difícil. Se a gente vai com a cara e a coragem, sem técnica, sem nada, a gente não consegue pular e cai, se machuca, derruba o obstáculo, ou a gente até consegue pular, mas a gente demora muito, perde velocidade, né? Se cansa mais, corre o risco de se machucar no meio do caminho. Então, qual é a ideia? É que a gente já sabe que vai ter obstáculos. A gente já sabe até quais são esses obstáculos. A gente já conhece e já sabe o que vem pela frente. A ideia é a gente se preparar para ultrapassar cada obstáculo desse que vai vir, porque eles vão vir, eles não vão deixar de existir. Eles vão vir e a gente precisa se preparar para isso. Então, você que é mãe, você pode se preparar sozinha? Pode, né? A Sheila deu o exemplo, né, dela aqui, que correu atrás, né? Pode se preparar sozinha? Um corredor de obstáculos pode se preparar sozinho? Pode. Mas se ele tiver um treinador, ele vai economizar tempo, ele vai se potencializar os resultados. Então, a ideia é que você, mãe, se prepare para essa corrida de obstáculos, se prepare com técnicas, né, para que você consiga saltar cada obstáculo que você vai encontrar, né, relacionado ao TDAH, mas que você tenha um treinador que vai te ajudar. O treinador, ele não vai pular o obstáculo por você. Ele não vai pular com você, ele vai estar junto com você e ele vai acompanhar toda a sua corrida. E ele vai te dando orientações. E vai te motivar, e vai te incentivar, e vai te orientar, e vai aperfeiçoar cada vez mais a sua corrida. Se você cair, ele vai estar ali para te dar a mão, te levantar e te orientar da forma como você vai fazer da próxima vez, né? E ele vai estar ali te orientando e te motivando nesse processo. Essa é a função do psicólogo na orientação de pais, né? Tá ali junto com você, te ensinando técnicas, te ensinando estratégias eficientes para você superar cada obstáculo, treinando você para que você consiga saltar cada obstáculo com mais rapidez, com mais eficiência e te incentivando e te acompanhando nesse processo, até que você consiga saltar sozinha sem precisar da ajuda dele, ok? Então, essa é a função do psicólogo na orientação de pais. Por isso, a orientação de pais é tão importante. Todos os meus pacientes, hoje, todos eles têm
quando fazem lá o pacote de atendimento comigo, já está incluído no pacote uma sessão com a família, pelo menos uma vez por mês, para treinamento de pais. Quando tem necessidade, quando é um caso mais complexo, aí eu tenho que oferecer para a família um treinamento à parte, né? Que precisaria de mais vezes. Mas o básico seria pelo menos uma vez por mês. A gente está ali, tem uma consulta só nossa de treinamento e eu faço acompanhamento diário ali, né, no WhatsApp, mas o treinamento pelo menos uma vez por mês. Mas todos os meus pacientes que eu tenho treinamento de pais, o resultado é muito melhor do que aqueles que eu não tenho treinamento de pais. Vários pais me procuram para treinamento de pais e eu tô sempre em contato com as psicólogas que atendem as crianças, que eu atendo os pais, e tem a psicóloga que atende a criança. E a nossa, né, parceria, a gente trabalha junto, e a fala das psicólogas é que o trabalho delas começou a render mais depois que os pais passaram a fazer orientação de pais. Não é porque eu sou maravilhosa e ela não era maravilhosa, não é isso. É porque nós estamos trabalhando, unindo forças, trabalhando junto. Ela com a criança e eu com os pais, e isso potencializa o resultado, tá? O trabalho dela já era ótimo, só que ficou melhor ainda porque a gente está trabalhando com os pais também, ok? Então, medicação, terapia cognitivo-comportamental e orientação de pais é o tripé que sustenta o tratamento eficiente do TDAH. Ponto. Todo o restante que vocês já ouviram falar não tem validação científica que justifique investimento de dinheiro, de tempo e de energia, ok? Fora, né, esses três que eu falei, a atividade física, ela é essencial, mas ela faz parte do tratamento, ela complementa o tratamento, ela não substitui. Agora, suplementos, retirada de determinados alimentos, como glúten, tomar ômega 3, diminuir açúcar, tudo isso, gente, não é tratamento para TDAH. Tudo isso pode ser positivo para pessoa como um todo, né? Qualquer criança que a gente reduz tempo de tela, que a gente reduz consumo de açúcar, que a gente reduz alimentos industrializados, alimentos que tem muito conservante, né? Toda criança vai se beneficiar disso. Então, não é um tratamento específico para TDAH, ok? Então, tomem cuidado com essas promessas milagrosas, né? Que tomando vai resolver, e aí não preciso dar medicação para criança, porque dentro do tratamento medicamentoso, que eu não vou entrar nisso, porque eu não sou médica, então não vou fazer palestra sobre isso, né? Claro que eu tenho que conhecer sobre medicação, porque eu trabalho com TDAH e eu oriento famílias, né? Mas eu não vou falar de forma aprofundada de medicação aqui, porque não é minha área. Mas até dentro do tratamento medicamentoso, existe evidência científica para determinadas medicações e para outras não. E ainda assim a gente tem tanta confusão quando a gente fala de medicação, né? Esses dias a gente estava comentando lá no grupo do WhatsApp de mães, que até o médico, né, falando que o médico falando que não ia dar Ritalina para criança, porque Ritalina era perigosa e não sei o que, parará, e tirou a medicação, mas passou uma outra medicação que não é que a medicação seja perigosa, mas que a gente deve ter muito mais cuidado na hora de prescrever do que a Ritalina. E com evidência do que eu tô falando. Então, eu não tenho, o médico tem pavor de receitar uma medicação que tem validação científica no mundo inteiro como melhor medicação para TDAH, mas não tem receio de passar outro tipo de medicação. Então, gente, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. E a nossa maior arma é a informação de qualidade. O grande problema é que, com o boom da internet, né, as informações estão aí disponíveis para todos, mas nem sempre são informações de qualidade. Nem sempre. Se a gente der um Google rapidinho sobre tratamento de TDAH, vai vir um monte de porcaria. Um monte.
E muitas vezes a família, até nós profissionais também, mas muitas vezes a família fica perdida porque ela lê aquele monte de coisa, opa, ela lê aquele monte de coisa ali, né? Um monte de informação, um monte né, de pessoas falando bem, falando mal, e ela não sabe o que fazer. E aí vem o medo, vem a insegurança, né? E às vezes a gente acaba não oferecendo o tratamento adequado para a criança porque a gente está com medo, a gente está inseguro, né? Então, assim, a informação de qualidade, ela é a melhor arma, né? Agora, é o que eu dou de dica para vocês. Não sigam todo mundo na internet que fala sobre TDAH. Não sigam. Não tô falando pra vocês me seguirem, não, que eu sou a rainha da verdade, não, pelo amor de Deus. Mas tomem cuidado com quem vocês seguem nas redes sociais. Não é porque a pessoa tá falando de TDAH, não é porque ela tem TDAH que ela sabe sobre TDAH de forma científica. Ok? Cuidado com as informações que você lê no Google. Cuidado com os tratamentos milagrosos, mirabolantes e com resultado mágico. Tratamento TDAH é um processo. Eu falo que é uma jornada. É uma jornada. Então, não é de um dia para o outro, tá? E cuidado também, né, com aquilo que você consome. Porque aquilo que você consome é aquilo que vai nutrir os seus pensamentos. Então, se você consome, né, informação que não é de qualidade, você vai tomar suas decisões baseado nessas informações. Então, selecione poucas pessoas, algumas pessoas de referência no TDAH, que você tá ali, que você vê que realmente tem tratamento e baseado em evidência, que tem uma fala coerente. E aí você segue essas pessoas e acompanha essas pessoas, né? Cuidado com grupos de WhatsApp. Eu sei que existe um monte de grupo de WhatsApp de mães, enfim. Lá no Facebook, por exemplo, eu participo de vários grupos do Facebook. E eu vou dizer para vocês, é uma confusão de informação, cada um coloca o que quer. E eu fico imaginando, porque eu consigo filtrar aquelas informações, mas será que tem uma mãezinha que tá ali no Facebook, recebendo aquela enxurrada de pessoas falando o que quer, do jeito que quer? Será que ela tem a mesma condição de fazer uma triagem de informações ali? Porque tá escrito grupo de TDAH, ela acredita que o que tá escrito ali é verdade. Então, assim, cuidado com esses grupos, né? Nem tudo que é falado nos grupos é realmente verdade, né? A gente tem que ter cuidado com isso, né? O meu grupo de WhatsApp de mães é um grupo que eu tenho muito cuidado com isso, muito. Quem faz parte do grupo do WhatsApp sabe, às vezes eu sou até chata, que eu tenho muito cuidado com o que é falado lá no grupo, né? Ali a gente vai falar daquilo que tem evidência. Quando qualquer mãe, qualquer pessoa me pergunta ou coloca alguma informação sobre qualquer coisa que não tem embasamento científico, a primeira coisa que eu faço é marcar aquela postagem e explicar que aquilo ali não tem embasamento científico. Você pode querer usar? Você tem todo o direito. Qualquer suplemento, qualquer coisa. Ok, mas você precisa saber que aquilo ali, pelo menos até o momento, não tem validação científica como tratamento de TDAH. Pode trazer benefício para o seu filho de uma forma geral, mas como tratamento de TDAH, não. Então, eu tomo muito esse cuidado, né, para que as informações não fiquem perdidas ali no grupo e as pessoas não saibam do que, né, o que acreditar e o que seguir, ok? Como eu falei, dentro da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental que é mais indicada para o TDAH, ó, a Sheila falou, eu diria que é zelosa, chata não. Sheila, mas assim, chata no sentido assim de, eu tenho essa preocupação, eu não deixo passar, entendeu? Às vezes, vamos colocar assim, tô falando de um suplemento floral, né? Floral, sim, se melhora. Alguma mãe já usou floral com o filho e melhorou? Gente, você pode até ter usado e ter melhorado, mas floral não tem evidência científica para TDAH, pelo contrário, já foi descartado.
né? Se você for olhar na internet, vai falar assim, não, tem sim, tem um artigo científico X que diz que é bom para TDAH. Pode ajudar? Quem sou eu para dizer que não? Se você quiser dar para o seu filho floral e, né, e ele melhorar, ótimo. Mas eu não posso, dentro de um grupo onde eu sou a responsável, deixar de sinalizar que não tem evidência científica. Porque senão uma mãe vai lá, compra o floral, dá para o filho, não tem resultado, o que vai acontecer? Ah, lá no grupo da Juliana, né? Porque aí é o grupo da Juliana, não foi a mãe fulana que falou, não. Foi no grupo da Juliana, falou que o floral ajuda. No grupo da Juliana falou que a Ritalina não presta. Então, assim, eu tenho um cuidado muito grande com isso, é um zelo mesmo, como você falou, porque a gente precisa, né, ter um espaço de segurança. Ali é um espaço de segurança, né? Uma outra coisa que eu quero trazer em relação ao tratamento, tá? É o seguinte, antes da gente encerrar. Se você tiver alguma pergunta, pode colocar aqui que a gente vai respondendo aqui no finalzinho, tá? Mas o que eu quero chamar atenção em relação ao tratamento também, é que duas coisas. Primeiro, não é porque o seu filho está fazendo terapia com o psicólogo da TCC que ele está fazendo a terapia adequada para TDAH. Então, assim, procurem saber o que está sendo feito, qual é a proposta. Infelizmente, nem todos os profissionais conversam com as famílias, explicam para a família o que está sendo feito. Então, a família precisa saber qual é a proposta de intervenção que está sendo feita com aquela criança, o que está sendo trabalhado com ela, tá? Procure saber, não sinta vergonha, pergunta. Se o profissional não teve esse movimento de te chamar para conversar, você pergunta. Tá, o que está sendo trabalhado? Gostaria de se acompanhar o seu trabalho, qual é a proposta? Ah, a gente está trabalhando isso, está trabalhando aquilo. Você precisa estar inteirado do que está sendo feito ali, tá? E o outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui no final, que eu acho que é um ponto muito importante, é que você, mãe de TDAH, você, pai de TDAH, você, né, cria, né, crianças com TDAH, vocês precisam olhar para vocês e identificar de alguma forma se vocês também não têm TDAH. Cerca de 30% dos pais de crianças com TDAH também tem TDAH. Então, ou um dos pais ou até mesmo os dois. Então, se você desconfia que você também tem TDAH, ou se o seu marido, né, o pai, desconfia que também tem TDAH, busca uma avaliação, busca um acompanhamento. Eu sei que às vezes é difícil financeiramente, eu sei tudo isso. Mas se você tem TDAH, tem várias questões e várias dificuldades no seu dia a dia, como que você vai lidar com a criança que tem as mesmas dificuldades que você tem? Por exemplo, se você tem um filho com TDAH que tem questões com dificuldade de rotina de estudo, organização, enfim, e você também tem TDAH e tem todas essas dificuldades também de manter rotina, de organização, como que você vai ensinar seu filho e orientar seu filho, né, em relação a isso? Ok? Então, é muito complicado, né? A gente também precisa ver se a gente também precisa de ajuda. Como que a gente vai ajudar o outro se a gente não tá se ajudando, né? Se a gente também precisa de ajuda e não busca ajuda. Sei que é difícil, né? A Sheila até colocou aqui, né? O pai não admite, tem todas as questões, mas não admite. Isso acontece muito, principalmente com os pais, né? Mas é um processo também, Sheila, da gente tentar ganhar esse pai, tá? Talvez não buscar, você tem TDAH, não traz um diagnóstico para ele. Mas às vezes algumas dificuldades, né? Algumas dificuldades que ele pode estar tendo, que às vezes a orientação de pais pode ajudar. Teve uma mãe lá do grupo nosso de WhatsApp que me contratou para fazer uma consulta com ela e o pai da criança. Eles são separados, mas ela queria que eu fizesse uma consulta com ela e o pai da criança
porque a criança tem TDAH e o pai não aceitava, não entendia e cobrava a criança além da conta. O pai era militar e o pai queria dar uma educação de militar para o filho. E aí a mãe me contratou, né, convenceu o pai a participar de uma sessão comigo. Falou assim, ó, você conversa com ela, depois a gente vê. E o pai veio para a sessão. E a gente conversou. Eu fui explicando o que era o TDAH, fui dando exemplos, né? Fui falando um pouco do filho dele. Eu não conhecia, mas eu já tinha conversado com a mãe antes, né? Sabia um pouquinho da criança. E fui dando vários exemplos para ele. Moral da história, gente. No final da conversa, o pai começou a chorar e começou a dizer: eu acho que eu tenho TDAH também. Eu passei por essas dificuldades todas que você está falando aí, nesses exemplos. E aí o pai saiu da consulta extremamente mexido, extremamente, sabe, tocado por aquela conversa. E depois que passou, né, aquela conversa, ele me chamou no WhatsApp, a gente conversou, ele me falou um pouco sobre a vida dele quando ele era criança, as dificuldades que ele passou e tal, o que ele sofreu durante a vida dele, que ele estava fazendo, né, a mesma coisa com o filho, que ele se sentia culpado, e eu fui conversar um pouquinho com ele. E aí, o que aconteceu no final? Ele buscou acompanhamento, um profissional para fazer a avaliação de TDAH e fechou o diagnóstico de TDAH. E assim, foi passo de mágico que eu falei para ele? Não, mas foi a forma como eu conversei com ele que de alguma forma tocou o coração dele e ele se sentiu, se viu naquela fala, se identificou e a gente conseguiu caminhar positivamente e ele depois fechou um diagnóstico de TDAH. Então, assim, tudo também pode ser a forma como se fala, né? Então, a gente não precisa chamar o pai e falar assim, você tem TDAH. Não. Tá, quais são as suas dificuldades em lidar com seu filho? Né? Minha dificuldade é essa, tá? Então, vamos trabalhar isso, né? E o diagnóstico pode vir em outro momento, se for, né? Se realmente houver um diagnóstico, né? Eu atendi uma família para orientação de pais e a mãe tinha 3 filhos. 2 filhos, a mais velha e a do meio, já com diagnóstico de TDAH, e o pequeno com suspeita de TDAH. Então, você imagina uma mãe com TDAH, porque ela tinha diagnóstico de TDAH, a mãe com TDAH, com 3 filhos com TDAH, um adolescente, um pré-adolescente e uma criança. Você imagina o caos que era? E aí, a ideia, né, da orientação de pais era ajudar, foi na época da pandemia, era ajudar essa família, né, as crianças a terem uma rotina. Só que o que eu fiz com a mãe? Eu falei assim, olha, não dá pra gente fazer rotina com as crianças sem que primeiro não organize a sua rotina. Se você, mãe, estiver perdida no seu dia a dia, como que você vai implementar e cobrar uma rotina dos seus filhos? Então, primeiro eu tive que trabalhar com a mãe. Uma organização de rotina da mãe, para ela poder se encontrar, se organizar, para depois eu inserir a rotina das crianças. Então, ter TDAH, ser mãe, né, e ser pai com TDAH, de uma criança com TDAH, é complexo. Então, a gente precisa ter um olhar para isso. Acho que vou precisar investigar mais. Atualmente, tenho várias dificuldades. Sim, mas assim, o fato de você ter dificuldade não necessariamente você tem um TDAH, você tem um transtorno, né? Porque muitos sintomas do TDAH, a gente tem também no nosso dia a dia. Algumas dificuldades são muito parecidas com o que a gente tem no nosso dia a dia, né? Agora, a intensidade, a frequência e o prejuízo que isso traz é que vai definir se a gente tem um transtorno ou não, ok? Mas se você tem dúvidas em fazer avaliação, é um passo, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês antes de terminar. Primeiro, toda quarta-feira, 18 horas, nós temos o nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro, né, semanal aqui para falar de criação de filhos com TDAH. E toda sexta-feira, 19h30, nós temos o nosso encontro para psicólogos e psicopedagogos, nosso encontro para profissionais.
A orientação de pais, como eu falei, é um diferencial do trabalho, porque além de ter embasamento, né, evidência científica como tratamento para TDAH, né, traz um resultado extremamente positivo, ele potencializa os resultados da terapia, né, da criança. Então, família que entende e sabe lidar com o TDAH do filho é muito, muito, muito importante, tá? E pensando nisso, e também a pedidos de várias pessoas, vários profissionais, no final do mês eu vou lançar um curso para psicólogos orientando, ensinando, né, a estruturar um programa de treinamento de pais para seus pacientes. Então, você que é psicóloga, que me acompanha, fica ligado, porque no finalzinho do mês a gente vai ter o lançamento desse curso, né? Com toda a estrutura da orientação de pais, do treinamento de pais, como eu trabalho, né? E como as evidências científicas indicam que deveria ser um treinamento de pais, tá bom? Então, um beijo para todos vocês, um ótimo final de semana e a gente se encontra quarta-feira no nosso Papo de Mãe TDAH às 18 horas aqui no Instagram. Tchau, tchau, pessoal!